Olá, turminha do sexto ano, tudo bem? Espero que estejam todos bem em casa e se cuidando, para que em breve possamos estar todos juntos novamente. Hoje nós vamos fazer uma revisão do conteúdo bimestral para fechamento do primeiro bimestre. Eu peço que vocês verifiquem se vocês possuem alguma dúvida. E caso vocês tenham dúvidas ainda de qualquer parte do conteúdo que nós já trabalhamos, me enviem uma mensagem no WhatsApp. Certo, turminha? Então vamos lá! Nesse primeiro bimestre, nós falamos um pouco sobre a linguagem Logo, é uma linguagem de programação utilizada para dar os comandos básicos para um robô, né? Dentre esses comandos, nós aprendemos três principais, que são os comandos PF, PD e PE. Comando PF significa para frente. Esse comando é necessário ser acompanhado de um outro comando que representa a quantidade de passos. Então, por exemplo, PF 100 significa que o robô vai andar 100 passos para frente, tá? Além desse comando, nós vimos o PD e o PE, que significa para a direita e para a esquerda. Esses comandos eles precisam ser acompanhados pela medida do giro, que vai fazer o nosso robô se movimentar ou virar, certo? Então, se o primeiro ângulo que nós aprendemos foi o ângulo de 90 graus, o ângulo presente em nosso dia a dia em muitos objetos. Por exemplo, eu estou aqui na sala da minha casa e aqui na mesa eu encontro o ângulo de 90 graus, no caderno, no meu notebook. Então, é um ângulo presente em vários objetos que nós usamos no nosso dia a dia. Além desse ângulo, que é o único ângulo reto, nós falamos sobre os outros ângulos também. E para descobrir o ângulo de qualquer outro polígono, é necessário fazer um cálculo. Que cálculo que é esse? Vamos ver se alguém lembra. Pensem aí um pouquinho. Quem pensou no cálculo 360 dividido pela quantidade de lados, acertou. Exatamente isso. Então, por exemplo, se eu quero saber a medida do giro de um polígono que tenha 3 lados, que é o nosso triângulo, nós faríamos o cálculo 360 dividido por 3 e traria o resultado final, que é 120. Esse 120 representa a medida do giro que o nosso robô precisa virar. Então, ele vai virar no ângulo de 120 graus. Certo, turma? Vamos lá! Além desses comandos que nós aprendemos, que são os comandos para fazer o nosso robô andar e para fazer o nosso robô virar, girar, nós também aprendemos os comandos de cor. Então, a partir do sistema RGB, eu consigo adicionar cor ao fazer figuras no programa Superlogo. Então, o sistema RGB ele é composto basicamente por 3 cores. Quem lembra quais cores são essas? Será que é vermelho, amarelo e azul? Ou será que é verde, vermelho e amarelo? Vamos ver se vocês lembram. Quem pensou em vermelho, verde e azul, acertou. O sistema RGB é composto por essas 3 cores e essas cores ainda podem gerar mais de 16 milhões de cores através de seus códigos. Quem lembra disso? Cada cor equivale a 255. Lembrando que é uma escala de 255. Então, entre 0 e 255, nós temos 255 tonalidades diferentes de tons, tá bom? Vamos agora à nossa apostila de informática para verificar um pouquinho mais sobre o sistema RGB. Turminha, em nossa apostila, nós vimos que o sistema RGB ele basicamente é composto por 3 cores, mas essas 3 cores já eram novas cores. Nós estávamos falando que cada cor possui uma escala que varia entre 0 a 255. Vamos imaginar que seriam 255 tonalidades diferentes de cada tom, do vermelho, do verde e do azul. Então, vamos pensar o seguinte. Cada tom que essas cores possuem variam entre um tom mais claro e um tom mais escuro. Quando ele se aproxima de 255, tem a tonalidade mais clara. E quando ele se aproxima do 0, ele tem a tonalidade mais escura. Certo, turminha? Então, verifiquem aqui nesse primeiro desenho, nessa primeira mistura de cores que nós fizemos, que nós tínhamos a cor vermelho e verde. Misturando essas duas cores, nós conseguimos ter uma terceira cor, que é a tonalidade amarela. Certo? Nesse exemplo aqui do lado, nós tínhamos a cor vermelho e azul, misturamos essas duas cores e tivemos como resultado a cor roxa. Pensem o seguinte, o sistema RGB, ele lembra muito as nossas aulas de arte. Imaginem que
Em vez de nós usarmos vários potinhos de tinta, o potinho vermelho e o potinho azul, nós temos o código que representa o vermelho e o código que representa o azul. Para ter uma terceira cor, eu vou juntar esses dois códigos, certo? Então, nesse exemplo, nós juntamos o 255 do vermelho, 255 do azul. Eu tenho um novo código que representa o código da cor roxa. Certo, turma? Vou pedir que vocês deem uma lida na apostila, verifiquem se vocês têm dúvida de qualquer parte desse conteúdo e me procurem, tá certo? Aguardarei vocês, hein? Até o segundo bimestre, turminha. Beijos!